Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por tua palavra, por tua presença, Senhor, e pela certeza, Senhor, de que, ó Deus, nós poderemos ver algo do Senhor na tua palavra. Ó Deus, que a tua palavra não é um livro seco intelectual, mas é um livro que transmite o teu coração, é um livro que abre para nós, ó Deus, coisas que não conhecíamos a teu respeito, porque nós não podemos te conhecer como nós conhecemos outras pessoas, mas podemos conhecer a tua natureza e queremos te conhecer cada vez mais, Senhor. Sabemos que isso aqui é o começo, mas que aos poucos o Senhor vai se revelar a nós e que nós poderemos caminhar contigo para um conhecimento pleno. Como a tua palavra diz, ser conhecido assim como o Senhor nos conhece. Deus, que nesta manhã que o Senhor nos ajude realmente a conhecer a Ti e o Teu coração através dos profetas, Senhor, através desses momentos históricos, ó Deus, que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Então nós estamos no livro de Oséias. Continuando no livro de Oséias, lembrando que assim, não estamos fazendo um estudo propriamente do livro de Oséias, mas estamos procurando entender aqui algo a respeito dessa época que nós estamos estudando na história de Israel. Então temos visto aí todo esse cenário, né, dos reis de Israel, do período que eles estavam vivendo, e temos aqueles dados históricos, mas nós queremos entender algo que nós não temos em todos os períodos da história, mas que nós temos nesse período uma janela que se abre para a gente entender mais sobre o que Deus pensava. Tem os fatos históricos, mas tem o sentimento de Deus, tem o coração de Deus, tem como que Ele via esse período na história. Então, já falamos aí sobre como Oséias começou a vida dele, a vida profética, a missão profética dele, com essa... Não foi apenas uma parábola, ele estava vivendo, ele viveu com uma esposa infiel, ele viveu o que Deus estava vivendo com o seu povo. Então, antes mesmo dele começar a profetizar, em Oséias 1, Deus falou com ele para se casar com essa mulher, e ele teve vários filhos, e cada filho, 2 filhos e uma filha, cada filho Deus colocou o nome porque era um significado profético. Então ele teve o primeiro filho Jezreel, depois uma filha chamada Lo-Ruama, que significa que Deus não vai ter compaixão, e depois Lo-Ame, que vós já não sois meu povo. Então, o que eu estou querendo olhar aqui através do profeta Oséias essa situação, né? Eles estavam vivendo, lembrando mais uma vez, estavam vivendo um período de bonança, eles estavam vivendo um período de prosperidade. Com esse rei Jeroboão, que foi o período que Oséias viveu, eles estavam vivendo um período de sucesso, de crescimento, de expansão, das coisas dando certo, de Deus ter respondido os clamores de reis anteriores, do povo anteriormente, clamando a Deus por libertação dessa opressão que estava vindo através de outros países, especialmente da Síria. Então eles estavam vivendo uma época boa, só que estavam continuando a viver essa apostasia, esse afastamento de Deus. E a gente que já sabe, né, para onde vai a história, nós sabemos que depois desse período, depois que terminou o período de Jeroboão, mais uns 40 e poucos anos, esse reino, né, as 10 tribos, foram levados para o cativeiro. E Deus, depois nós vamos ver exatamente o que aconteceu nessa época,
Mas Deus falou através dos profetas, até em 2 Reis, ele explica que eles estavam indo para o cativeiro por causa da infidelidade, porque eles não aproveitaram as chances que tiveram, e Deus estava então tirando Israel como reino. Ele estava chegando num estágio muito avançado, porque Deus vai dando advertências, vai usando outros meios menos drásticos, mas chega ao ponto que é um ponto muito drástico de Deus tirar esse povo da terra, e até mesmo como esse terceiro filho de Oséias, não é meu povo mais. Chama, né, o terceiro filho de Oséias chamou Lo-Ami, não é meu povo mais. Quer dizer, essa frase é muito forte, muito drástica. Deus falar, vocês não são mais meu povo. Então, como nós também sabemos pela história, que essas tribos, essas 10 tribos, o reino de Israel, o sistema de Jeroboão, do primeiro Jeroboão, todo esse reino como existia nessa época, nunca mais voltou a existir. Então, aparentemente, foi um decreto muito drástico, pior do que Judá, que quando eles foram para o cativeiro mais de 100 anos depois do reino de Israel, eles ficaram 70 anos e depois voltaram, né? Então, temos toda a história de que Deus trouxe o povo de volta para Jerusalém, Deus restaurou Jerusalém, Deus não abandonou seu povo. Mas a pergunta é, essas 10 tribos foram abandonadas de vez? Deus riscou do mapa, Deus riscou do livro da vida, Deus não tratou mais com eles? Então, essa é uma pergunta, e nós estamos procurando entender qual o significado dessas duas partes do povo de Deus, aqueles que tinham Jerusalém, a linhagem de Davi, e aqueles que não tinham. E nós temos isso na igreja durante toda a história. Não é tão fácil como naquela época separar, né? Tem esses que estão em Jerusalém geograficamente, tem os reis que descendem biologicamente de Davi. Então tinha uma coisa concreta para dizer, não, esse aqui é a linhagem que Deus continua acompanhando. Hoje nós não temos essa distinção tão clara. Estamos tentando mostrar que as 10 tribos, o reino de Israel representou, como reino, como sistema, representou um sistema que Deus não ordenou. É um sistema que Jeroboão inventou. Então é um sistema humano. Então esse sistema nunca seria restaurado. Porém, quando nós temos também que fazer a distinção entre o sistema e as pessoas, porque as pessoas, o povo de Israel, a pergunta é, eles foram abandonados? Porque como tribos, como identidade, não aparecem mais. Não sabemos, será que eles voltaram misturados com alguns de Judá? Será que eles ficaram espalhados, mas quando Paulo, por exemplo, ia pregar em todas as cidades daquela época, ele encontrava judeus e sinagogas? Será que esses judeus que ele encontrou não eram também descendentes das 10 tribos? E, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode identificar. Mas o que eu estou dando esse pano de fundo, mais uma vez, para a gente entender a profecia de Oséias. Porque, como eu sempre falo, você pode ler o livro de Oséias, independente do contexto histórico, você pode pegar o livro de Oséias e aplicar, tem muitas coisas importantes, mas o que nós estamos procurando fazer aqui Oséias estava profetizando em qual contexto, para a gente entender o que Deus estava falando através dele e como nós podemos aplicar melhor hoje, ok? Então, das outras vezes, nessas outras aulas anteriores, eu falei sobre essa história de Oséias com a sua esposa infiel, que conta nos capítulos 1 e 3. Né? No capítulo 1 de Oséias, fala de como ele se casou com essa mulher e como ele teve 3 filhos. Aí depois nós não temos exatamente a sequência de acontecimentos, mas no capítulo 3, Deus volta a falar com Oséias, deve ter sido assim, algum tempo depois, e não fala, aí fica até uma dúvida, no capítulo 3 está falando sobre a mesma mulher?
Não dá o nome dela, no capítulo 1 dá o nome dela, que é Gomer, mas no capítulo 3 não fala do nome dela, e só que fala assim, vai outra vez e ame a essa mulher infiel. Eu particularmente tenho uma tendência de pensar que é a mesma mulher, mas não tem uma prova conclusiva. Mas então a história de Oséias com a sua esposa infiel está no capítulo 1 e no capítulo 3. Mas hoje nós vamos olhar o capítulo 2, que está entre essas duas partes, porque Deus fez, Deus ordenou que Oséias vivesse essa história para poder falar com ele e tanto o povo de Israel entender o que ele estava falando, como o próprio Oséias sentir o coração de Deus e não falar de uma forma simplesmente, Deus mandou falar e eu com isso, Deus está mandando destruir, eu quero mesmo que Deus destrua porque Deus é justo. Não, Oséias viveu isso. Então, quando ele transmitiu a palavra, ele não estava falando como alguém que não entendia, que não sentia o que Deus estava sentindo sobre o povo de Israel. Então, nós vamos dar uma olhada agora no capítulo 2, porque na verdade, os pontos que você tem na sua folha, do esboço, qual é a mensagem de Oséias. Então, a gente só quer dar uma passada rápida por esses pontos. E o capítulo 2, na verdade, é uma síntese de toda a mensagem de Oséias e de outros profetas também, porque a mensagem de Oséias é muito semelhante a outros profetas. Então, o que Deus fala com Oséias no capítulo 2 é bem semelhante e a outras, assim, tem uma síntese, inclui em si praticamente toda a mensagem que Oséias fala nos outros capítulos. Às vezes os outros capítulos não são tão ordenados, mas aqui você tem uma sequência histórica, Então, começando no versículo 2, porque na verdade o versículo 1 faria parte do primeiro capítulo, mas no 2:2 começa assim: contendei com vossa mãe. É como se ele está falando com Israel, mas ele está usando o contexto da família dele. Então tem várias coisas que a gente tem que mais ou menos imaginar, será que Oséias está falando com os filhos dele? Será que a mãe abandonou os filhos, foi embora e Oséias está com esses filhos dos dois, mas junto com ele a mãe sumiu? Porque ele fala, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Aqui ele não está dizendo, se você parar nesse versículo, quebrou a aliança, acabou o casamento e acabou, não tem mais. Eu quero que vocês façam esse paralelo com tudo isso que eu falei de Israel. Não aconteceu tudo ainda no tempo de Oséias. Ele está profetizando isso numa época de sucesso, numa época de relativa prosperidade. Então, ele está falando sobre o que vai acontecer. E quando o povo for para o cativeiro, que Oséias profetiza, Amós profetiza, eles falam especificamente, vocês vão para o cativeiro, mas quando isso acontecer, é como se estivesse falando isso, Deus falando assim, vocês vão para o cativeiro porque vocês me traíram, vocês foram como uma esposa infiel, e eu não sou mais seu marido, acabou o casamento, acabou a aliança. Mas não porque Deus quebrou a aliança, Isso, durante todo o livro, você vai ver com muita clareza que ele fala assim, que a esposa infiel que quebrou a aliança, ela que se afastou. Mas isso é definitivo? É um divórcio que não tem retorno? Essa é a pergunta. Então, ele fala assim, falando um pouquinho sobre essa primeira palavra, contendei. Algumas traduções que falam repreender, outras falam suplicar. É uma palavra que fala, assim, até uma palavra judicial, é como se tivesse o casal na frente do juiz com o processo de divórcio. Então, assim, é uma demanda. E Deus usa essa palavra em vários outros lugares, Ele
É por isso que eu sempre vejo assim, Deus é um Deus que um dia traz justiça, Ele condena, mas antes de condenar, Ele vai até o último ponto, dando chances, suplicando. Essa palavra contender não é brigar no sentido assim, fala assim com sua mãe que eu não quero mais saber, porque o que ele diz em seguida? Desvie, ainda no versículo 2, desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida. Quer dizer, ele está advertindo, ele está dizendo, fale com ela, é uma demanda. Deus está falando que ela foi infiel, a esposa foi infiel, e nós temos que resolver, porque foi uma aliança que foi quebrada. E isso, Deus não vai simplesmente falar assim, bom, então, o povo de Israel não foi fiel, o povo, minha esposa me deixou, me abandonou, agora eu vou procurar outra. Deus não fala assim. O que Deus está querendo é alguma coisa, isso nós tivemos uma aliança e eu vou atrás disso. Quando ele fala assim, ela não é mais minha esposa e eu não sou mais seu marido, ele está falando, isso é consequência do que vai acontecer caso não haja um retorno. E o que a gente precisa ver, mesmo nessa época, nós estamos vendo uma época difícil, uma época que não é animadora, A gente está estudando uma parte da história que a gente não sai da aula assim pulando, e que glória, que coisa maravilhosa que Deus vai fazer, apesar de que nesse capítulo 2 vocês vão ver como é o fim da história. Então, vamos continuar, mas o que ele está dizendo aqui é que ela abandone a sua infidelidade para que eu não faça tais e tais coisas, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. Tudo isso ele está falando assim, para que eu não faça isso, para que eu não faça isso, Então, ele vai falar sobre essa coisa assim, de despir, de vergonha, e uma coisa assim que me ocorre, porque tudo isso aí são figuras, aconteceram com Israel, literalmente, Israel que pensa na glória que Israel teve quando saiu do Egito. Deus julgou o cara mais poderoso da face da terra naquela época, pelo menos da terra conhecida. Se tinham umas pessoas, tem umas histórias paralelas assim da China, da Índia, que são pouco conhecidas dessa época, mas do mundo conhecido ali, na época de Moisés, Faraó era o homem mais poderoso do mundo conhecido ali. E Deus julgou, Faraó foi envergonhado, os deuses do Egito foram envergonhados. Então o povo de Israel, quando Moisés falou assim, deixa o meu povo ir, e Faraó falou assim, quem é Deus? Eu sou o cara mais forte, eu deixo ir se eu quiser, mas eu não quero deixar. E Deus foi indo, assim, ele não fez assim de uma vez, ele foi indo, também dando chance para que Faraó reconhecesse, mas ele foi dando chance, foi mostrando o poder dele, mostrando que os deuses do Egito não tinham poder. Então Israel saiu, como fala muitas vezes na Bíblia, com braço forte, com mão estendida, assim, Deus manifestando o seu poder. E aí depois, 40 anos depois, quando eles chegaram na terra prometida e os espias entraram, lembra a história dos espias que entraram lá na casa de Raabe, lá em Jericó? Ela falou, todo o povo da terra tá assim, tremendo de medo de vocês. Isso fazia 40 anos, e não tinha jornal, não tinha as comunicações, não tinha televisão, eles não tinham visto as imagens, todo o povo morre de medo de vocês, porque a gente ouviu falar do Mar Vermelho, a gente ouviu falar de todas as coisas. Então, e aí eles entraram, caíram os muros de Jericó, Deus foi fazendo coisas tremendas, o sol parou, com Josué. Então, olha só como Deus exaltou o nome dele, mas esse é o povo desse Deus poderoso, que até hoje, os cristãos, de uma maneira muitas vezes errada,
se orgulha porque nosso Deus é forte e eu acho que eu posso ser arrogante em relação às outras pessoas porque meu Deus é forte, né? Então, Deus fala assim, esse tipo de arrogância que leva depois para a infidelidade, eu vou colocar você nu. Essa nudez é vergonha. E o que Deus fez com Israel, nessa época do cativeiro, e vários passos anteriores, era expor o povo à vergonha. E o que Deus tem feito na igreja hoje? Isso tem acontecido, com certeza vai acontecer mais, mas a gente lembra, acho que todos nós lembramos de nomes, tanto no Brasil como lá fora, pessoas que eram muito poderosas, que tinham impérios na igreja, né? Assim, impérios de poder, televangelistas, pessoas assim de grande fama. Tem um exemplo que assim, muito segue muito paralelo do que Deus fala aqui. Não sei quantos conhecem. Teve um que foi muito mais conhecido, que é Jimmy Swaggart, né? Foi muito conhecido aqui no Brasil várias décadas atrás, né? Mas ele tinha programas de televisão e depois ele foi envergonhado no mundo inteiro, todos os jornais falavam, né? Ele foi super envergonhado porque foi descoberto assim os pecados que ele tinha cometido. E tinha um outro que não era tão conhecido aqui no Brasil, mas era bem conhecido lá, que eu acho que tem assim um exemplo mais forte ainda, porque houve um arrependimento mais claro, que o nome dele era Jim Bakker. Faz muito tempo que eu não ouço falar dele, mas Jim Bakker, ele era um cara também que tinha muitos programas de televisão, era um pregador de prosperidade. O pessoal fala assim, que falava, né? Eles tinham assim relatos assim de que o cachorro dele tinha um canil com ar condicionado. Então, assim, né, assim, era uma ideia assim, né, de que ele, né, e ele tudo isso vindo do ministério, né? Imagina assim a casa dele, imagina assim, outros aspectos. E ele foi assim culpado não só de coisas na área de infidelidade, sexo, mas também de dinheiro, muita coisa, muito escândalo em relação a dinheiro. E ele foi julgado e foi preso. Até a sentença teria sido 45 anos na prisão. Depois eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas depois foi menos tempo. Mas a história dele, escreveu um livro e tem muitos relatos de que na prisão, aí vocês vão ver o que Deus fala aqui sobre como Deus trata para que haja retorno. Então, ele foi preso, e uma das coisas assim, que eu lembro muito assim, de ter visto no testemunho dele, é que na prisão ele começou a copiar à mão todas as palavras de Jesus nos evangelhos. Eu não sei se eram todas as palavras, mas eu sei que ele deu uma atenção especial a tudo que Jesus falava sobre o dinheiro. Então ele foi fazendo isso na prisão e ele foi vendo tudo que ele tinha feito de errado. E ele escreveu um livro grosso, que o título é Eu Estava Errado. Então, assim, e realmente, assim, houve uma mudança tremenda, assim, uma mudança fortíssima na vida dele. Mas a primeira coisa que Deus faz é desnudar. O que é desnudar? Expor a vergonha. Então, estou dando esses exemplos. Isso aconteceu com alguns indivíduos, mas isso tem acontecido com a igreja de maneira coletiva. A igreja hoje, nos Estados Unidos, aqui, em muitos lugares, a igreja é ridicularizada. Muitas, assim, a gente sabe que existe um aspecto em que as pessoas sempre vão falar mal daqueles que são seguidores de Jesus. Então, a gente tem que separar. O fato de das pessoas falarem mal não significa necessariamente que a igreja está errada. Muitas vezes o mundo vai falar mal da igreja, mas hoje o mundo está falando com propriedade, né? O mundo está apontando erros verdadeiros. E o mundo, assim, a igreja na política, a igreja na sociedade, a igreja está vivendo um período de vergonha. E Deus não está
fazendo questão assim de proteger. Eu não vou deixar ninguém ver o que aconteceu. Não, Deus expõe a vergonha, não por maldade, mas porque Ele já deu chances anteriores. Então chega um momento que a única coisa que vai acordar a gente é ver a nossa vergonha. Então isso tem centenas e centenas de exemplos que poderiam ser dados para entender isso. Então, essa coisa assim ele fala no versículo 3, ele vai deixar ela exposta à vergonha. Ele fala também no versículo 4, ele fala sobre deserto, uma terra seca. Então, isso fala assim de Deus cortar as provisões, muita coisa, assim, muita abundância, muita fartura, porque Deus é o Deus que provê, Deus cuida dos seus filhos, mas quando Deus não está, quando o povo não é fiel, Deus pode, isso, né, Deus não age da mesma maneira e seguindo o mesmo padrão exatamente com todos, mas Ele pode cortar a provisão. Mas aí ele fala no versículo 4, e não me compadeça de seus filhos. E lembra, a filha, a segunda, né, o segundo filho de Oséias, uma menina, eu fico pensando, coitado desses filhos, né, porque o nome deles era, não terei compaixão. A menina, esse era o nome dela, não terei compaixão. Depois veio um menino, vocês não serão chamados meu povo, né? Então, versículo 4, não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aqui eu estou só falando assim de uma maneira meio genérico, meio geral, mas Deus está olhando para a igreja, e muitos filhos da igreja não foram assim, assim, existem aqueles que são simplesmente membros de igreja, mas não nasceram de novo, e existem as pessoas que realmente, mesmo com toda a nossa mistura, com toda a nossa impureza, tem pessoas que realmente nascem de novo e conhecem Jesus em todas as igrejas, em todos os sistemas humanos que existem. Mas tem muitos que fazem parte da igreja e que vieram por outras razões. E quando a igreja, você vai ver aqui um pouquinho na frente, a igreja recebe bênçãos de Deus, mas atribui essas bênçãos à sua própria sabedoria, seus próprios meios e métodos, Deus chama isso de prostituição, porque ao invés de reconhecer Deus, nós estamos atribuindo a outras coisas, né? E as pessoas não falam isso. Ninguém vai falar assim, a minha igreja está crescendo. Aliás, às vezes até fala, às vezes chega até mesmo a falar, mas normalmente a pessoa não vai dizer, a minha igreja está crescendo porque eu sou o cara bom. Mas às vezes as pessoas indiretamente, de alguma maneira, estão atribuindo o sucesso a alguma capacidade, alguma fonte que não seja Deus. E isso Deus chama de prostituição ou de infidelidade, né? Então, versículo 5, porque sua mãe se prostituiu e os concebeu em desgraça. Então, muitos filhos na igreja têm nascido não de uma forma realmente pura, não por causa do contato que a igreja tem com Jesus, mas métodos, técnicas, motivações erradas, né, que são gerados. Aí ela disse, versículo 5 ainda, ela disse, irei atrás de meus amantes que me dão o meu pão e minha água, minha lã, meu linho, meu óleo e minhas bebidas. Isso que eu acabei de falar, assim, né, que a igreja muitas vezes atribui o que Deus está fazendo. Isso pode ser individual também. É um engano, é uma coisa muito difícil às vezes de identificar, muito traiçoeiro, né? O pensamento humano, o coração humano. Mas é muito fácil a gente começar a pensar, eu estou tendo sucesso porque eu sou bom, porque eu fiz certo, porque eu agi, porque eu produzi. Então, minhas capacidades. Versículo 6,
Portanto, cercarei, ou até uma forma mais forte de falar isso, bloquearei o caminho dela com espinhos, levantarei um muro contra ela, para que não ache as suas veredas. Percebe aqui o que Deus está fazendo diante da infidelidade, diante do afastamento, ou individualmente cada um, ou da igreja como um todo. O que Deus faz? Ele começa a bloquear o caminho. Outra vez tem uma ilustração muito boa disso com Balaão, que Balaão insistiu com Deus, né? Deus falou com ele para não ir amaldiçoar, que Balaque queria que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Deus falou não. Aí depois os mensageiros de Balaque vieram segunda vez, oferecendo mais dinheiro do que da primeira, e Balaão falou assim: Deus, por favor, igual uma criança assim, né, que insiste, por favor, deixa. Aí Deus falou assim: vai, mas só fala o que eu mandar. E aí quando Deus falou assim: vai, mas só fala o que eu mandar, aí Balaão foi. Mas Balaão foi e o anjo de Deus começou a cercar o caminho dele. E você lendo a história, você fala assim: mas Deus não acabou de falar, vai? Por que ele mandou o anjo cercar o caminho? Porque Deus estava vendo que Balaão só pegou aquela assim, Deus deixou, e ele não estava no coração dele com a intenção pura de fazer assim: só vou falar o que Deus mandar. Provavelmente é isso. E Deus mandou o anjo. Só que Balaão, que é o cara que vê o mundo, ele é chamado de vidente, ele até começa a profecia, e essa é a palavra do vidente, aquele que tem os olhos abertos, aquele que vê as coisas no mundo espiritual. E a jumentinha dele viu o anjo e ele não viu, né? Então esse é o profeta que vê todas as coisas. Então o anjo começou a ficar na frente da jumenta. E a jumenta tinha medo do anjo, né? Não ia avançar. Então começou a desviar para um lado, desviar para outro, né? E Balaão começando a ficar nervoso, porque a jumenta é treinada para andar no caminho. Então estava saindo do caminho, indo para um lado, indo para o outro, e batendo na jumenta, coitada, e judiando dela. E o caminho, no início, tinha espaço. Só que aí foi chegando no caminho que era entre muros, que não tinha para onde a jumenta sair. E aí o anjo estava na frente. O que isso representa? Deus cercando. Por um tempo a gente consegue desviar. Por um tempo assim até dá certo. Deus não permite isso, mas eu acho uma outra solução. Eu não consegui fazer isso, mas eu dou um jeito. Então vai saindo. Só que Deus, como a gente sempre fala, Deus vai assim estreitando, Deus vai aumentando a dose, Deus vai chegando ao ponto que não tem saída. Então chegou no momento, acho que um terceiro momento, que a jumenta não tinha para onde ir. E até apertou o pé de Balaão contra o muro, e depois ela baixou assim, e aí Balaão conversa com a jumenta, né? Fala assim: puxa, você nunca fez isso comigo, né? Você tem uma conversa, né, entre o profeta e a jumenta, né? Ele falou assim: que isso? Você nunca fez isso comigo, né? E aí Deus abriu a boca da jumenta para poder falar com ele, né? E aí ele viu que aí Deus, né, finalmente, né, ele conseguiu ver o anjo e ver que Deus estava cercando o caminho. Aí, né, eu sempre falo assim: essa é a hora assim, daquela linha assim, sem preço, né, na história, que Deus fala assim: não, assim, eu estou cercando, a sua jumenta está fazendo isso porque você está sendo rebelde, né? Eu já tinha falado que não era para ir. Aí Balaão fala assim: tá bom, Senhor, se o Senhor quiser que eu volte, gente, já estava super claro, né, que não era para ir, mas se o Senhor quiser que eu volte, aí Deus fala assim: vai, mas só fale o que eu mandar. Mas a ideia é essa, né, assim, que Deus vai cercando, vai colocando obstáculos. E isso não é um ponto final nos tratamentos de Deus, na disciplina de Deus. Deus começa a fazer isso para ver se a gente tem sensibilidade, para ver se a gente está prestando atenção, para ver se a gente realmente entende
que Deus está bloqueando o caminho. Então ele fala: vou cercar, vou bloquear o caminho dela com espinhos, vou levantar um muro contra ela, para que não ache as suas veredas. A gente fica em confusão, a gente perde o caminho, perde o rumo, não sente mais a direção de Deus. Evidentemente, tem momentos que a gente sente essa confusão, e não é que Deus está contra, né? Não é porque a gente fez alguma coisa errada, ou Deus está bloqueando. Então por isso que a gente sempre tem que falar: Deus, mostra-me o que está acontecendo, porque as razões podem ser diferentes. Bom, no versículo 7, ela continua seguindo, ela irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. Quem são os amantes de Israel? Quem são os amantes, os deuses falsos? São as fontes da nossa vida que não vêm de Deus. Então são recursos humanos, né? Muitas vezes, quando estava em perigo, em vez de buscar o Senhor, eles buscavam apoio de algum outro país. Então, os próprios deuses falsos eram deuses de prosperidade. Então eles faziam aquelas coisas com Baal, com Astarote e tudo, para que houvesse chuva, para que houvesse boas lavouras, né? Então ela irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá. Agora, isso é Deus falando: se eu fizer isso, se eu fizer todas essas coisas, começar a cercar o caminho, começar a cortar as provisões, ela continua achando que ela vai conseguir a solução buscando segurança ou força ou caminho através de dinheiro, através de recursos humanos, através de sabedoria humana, enfim, buscando outros recursos que não são de Deus. Não é possível. Deus está falando assim: ela vai me buscar, ela vai cair em si como o filho pródigo e vai dizer: o que eu estou fazendo aqui? Eu saí da casa de meu pai, peguei todos os recursos dele, joguei fora, desperdicei, agora não tenho como me manter. Eu deveria voltar para a casa do meu pai, nem que não seja para eu ser considerado filho, né? Que foi o que o filho pródigo pensou. Então a esposa infiel, ela tem procurado, ela achou que seria mais fácil. A gente acha mais fácil, muito mais fácil do que você buscar a Deus, do que jejuar, do que colocar seu coração para buscar a presença de Deus. Muito mais fácil você achar uma solução humana. Muito mais fácil você usar recursos humanos. Os recursos humanos não são errados, né? Por exemplo, saúde, né? Claro, tem muitos recursos na saúde, na medicina que nos ajudam. Mas de onde vem a nossa fonte? Qual é realmente a fonte da nossa saúde? De onde nós buscamos ajuda quando nós temos problema? É isso que Deus está falando. Então, quando corta essas fontes humanas, esses outros amantes, Deus tem essa expectativa, que ela vai falar isso. Então dirá, versículo 7, segunda parte: irei e voltarei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela não reconhece, e esse é o ponto fundamental, e o ponto assim que a gente não fala isso de boca, assim, a gente não fala, todo mundo fala, né? Tudo vem de Deus, né? Deus é a fonte de todas as coisas, mas é claro que Deus está falando de atitudes mais profundas, né? Ela não reconhece que eu lhe dei o grão, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Olha só, Deus é quem deu toda a provisão, que sempre dá toda a provisão, e a gente pega a provisão de Deus e oferece para um Deus falso. Reconhece, atribui a outras coisas, né? A outras fontes que não são Deus. Aí ele volta a falar: portanto, tirarei o meu grão a seu tempo, meu vinho no seu tempo determinado. Arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobri a sua nudez. Principalmente o linho, né? Lã, linho, são figuras da justiça de Deus. Ele nos dá as suas vestes
para cobrir a nossa nudez. Mas quando nós não reconhecemos que isso veio de Deus, quando nós confiamos em nossas próprias capacidades, então Deus fala assim: eu vou tirar, né? E vou expor a vergonha. Agora, versículo 10, né? Agora descobrirei a sua nudez diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, suas festas, suas luas novas, seus sábados e todas as suas solenidades. Tudo isso aqui são coisas instituídas por Deus. As luas novas, os dias de festas, eram coisas que Deus tinha colocado para o povo observar. Mas ele falou assim: eu vou cortar tudo isso. Né? O profeta Joel fala sobre isso, né? Não vai ter festa, não vai ter alegria na casa de Deus, né? Eu vou cortar essas coisas porque o povo está fazendo festa para outras fontes, né? É difícil a gente reconhecer isso, e é claro que tem uma mistura na igreja hoje. Eu não estou dizendo que tudo na igreja está sendo feito de forma errada, mas a ideia é que nós precisamos realmente ver como Deus quer separar essa mistura, né? O primeiro capítulo de Isaías começa falando assim sobre os dias de festa, que Deus tem nojo, que Deus não tem prazer na alegria. Então tem muita festividade, muita dança. Dançar diante de Deus é maravilhoso, não é uma coisa errada, mas tem muita alegria, tem muito louvor, tem muito cântico, tem muita celebração na igreja hoje, no meio de coisas que Deus não agrada. Então ele fala assim: eu vou cortar essa alegria, eu vou tirar isso. 12, devastarei a sua vide e sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu farei delas um bosque, os animais do campo as devorarão. Sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais ela queimou incenso e se adornou com suas arrecadas e as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim. Agora, essa frase assim eu sublinharia, né? Porque essa é a fonte de tudo que acontece na vida, acontecia naquela época e acontece até hoje. De mim se esqueceu, diz o Senhor. A gente olha às vezes muito para Deus falando de juízo, e que Deus vai reinar, e que Deus vai estabelecer o seu reino, e Deus vai punir a rebeldia, a injustiça. E a gente pensa muito assim sobre um Deus soberano, né? Um soberano que tem poder para impor a sua vontade, e que um dia ele vai estabelecer o seu reino, e quem não quiser está fora. Então é lógico que Deus tem esse poder, e vai chegar o dia do juízo, mas o que nós estamos vendo aqui é uma história de amor rejeitado. Deus quer usar medidas, Deus quer usar disciplinas, Deus quer usar aspectos na vida para que a esposa volte para ele, mas na verdade não é por força, porque Deus está querendo conquistar a gente, Deus está querendo conquistar o seu povo por amor. Então essa frase aqui é uma frase de um marido desconsolado, de um marido que foi abandonado. Ela se esqueceu de mim. Então não é uma palavra de alguém assim, ele tem esse aspecto, tem muitas palavras que são da ira de Deus, e que Deus vai ter que tratar com uma igreja que está se afastando dele, mas a linguagem é uma linguagem de amor. E o que acontece depois com Osés é exatamente isso, que ele vai e compra a esposa infiel de volta. Então não é uma coisa assim de força, e envolve a soberania de Deus, mas envolve a conquista, né, através do amor. Então nós vamos dar só uma paradinha aqui nesse capítulo. Se vocês estão com o esboço aí, eu só quero mostrar para vocês a sequência que tem, porque isso segue no livro todo. Nós estamos olhando o capítulo 2, mas como eu falei assim, o resto do livro não segue esses pontos na sequência,
mas você vai encontrar esses pontos espalhados em todo o livro. Então, no esboço a gente colocou assim, número 3, infidelidade. Então, o que Deus fez, qual é a condição do povo de Deus? É uma condição de infidelidade representado pela esposa infiel de Oséias. Mas como que essa infidelidade acontece? De repente alguém fala assim, você é infiel? Não. Olha só, a letra A é esquecimento de Deus, que é lógico que não é, a pessoa não sabe mais quem Deus é, mas esquecer-se de Deus não ter perder o primeiro amor, aquela pessoa não é mais importante na sua vida. Então é um esquecimento assim, em que as pessoas não consideram, não tem essa coisa assim de que meu marido é o mais importante na minha vida, todos os dias, todos os momentos, está sempre na minha mente. O esquecimento é um esfriamento, né? É um abandono, é um esquecimento, e é o que ele acabou de falar aqui, né? Esquecimento, eles se esqueceram de mim. Não sei se você quiser anotar, né, alguns outros versículos, a gente não vai ter tempo para ler, mas tem no capítulo 4, versículo 6, sempre Oséias, né? 4, 6, 8, 14 e 13, 6. Todos falam assim desse esquecimento que o povo tem. Capítulo 4, versículo 10 também. Eles deixaram de olhar para o Senhor, não consideram, não veem nele a sua fonte, não perderam o primeiro amor, perderam a paixão. Então, tudo começa com o esquecimento. Aí é que vem a idolatria, né? A quebra de aliança. No capítulo 4, versículo 12, eles prostituindo-se, apartaram-se de seu Deus, 4, 12, e 6, 7, capítulo 6, versículo 7, eles transgrediram a aliança com Adão, foram infiéis a mim. Então, primeiro você perde o seu primeiro amor, você perde a paixão, perde aquela dependência, perde a importância, e depois vem a idolatria, vem alguma coisa, começa a encher, e na verdade isso acontece no relacionamento conjugal, quando esfria o amor, é aí que a pessoa se torna vulnerável. Muitas pessoas esfriam o amor e não traem, pelo menos não traem com atos, né? Mas a pessoa que esfriou o relacionamento, que esfriou o amor entre o casal, esse é o grande ponto que abre a porta para outras pessoas ocuparem o lugar que o marido ou a esposa ocupavam antes, né? Então, é nessa sequência, né, que as coisas acontecem. Depois, líderes infiéis, né? O povo passa por essa situação, mas os líderes do povo são infiéis. Ele fala muito sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre os governantes, né? Então os líderes, ele fala assim, coisa horrível, porque às vezes o povo é infiel, mas os líderes chamam de volta. Então, quando chega assim aos próprios líderes também, não estão chamando o povo de volta, assim, é um estágio mais avançado, sim, na apostasia. E letra D, eles recorrem à ajuda de outras nações. Então, quando eles entram em apuros, eles buscam ajuda de outras fontes que não são de Deus, né? Isso está no capítulo 5, versículo 13, 5, 13, 8, 9 e 7, 11. São alguns outros textos de Oséias que falam sobre eles vão buscar ajuda em outras fontes que não são de Deus. Aí, número 4 no esboço, o que acontece quando Deus vê esse processo? Isso acontece paralelamente.
né? À medida que Deus vê que o povo está se afastando, que o povo está se esquecendo, que o povo está indo para a idolatria, que o povo está buscando ajuda em outras fontes, o que Deus faz? Então aqui tem 5 coisas aqui que Deus faz, são medidas que Deus usa para tratar com o seu povo. Então, o primeiro da infidelidade as pessoas se afastam de Deus, se esquecem de Deus. Aí o que Deus faz? A primeira coisa que Deus faz não é nem assim trazer juízo, acontecer alguma coisa ruim, Deus permitir doença, tribulação, falta de provisão. A primeira coisa não é isso. A primeira coisa que Deus faz para ver se a gente assusta, para ver se a gente acorda, é Ele se afastar de nós. É uma sensação. Outra vez, não é todas as vezes que você não sente a presença de Deus que Deus está falando que você está sendo infiel, porque existem outras situações em que Deus se afasta. Mas Deus se afasta, Deus retira a sua presença para que a gente comece a buscar Deus. A gente estava com sua presença na nossa vida, nas reuniões, na direção da nossa vida. Deus estava presente, a gente percebia a presença de Deus. E de repente Deus não está mais. Tem um dos textos que fala sobre isso, no capítulo 5, versículo 6. Eles irão com os seus rebanhos e com as suas manadas à procura do Senhor, mas não o acharão. As pessoas começam a buscar, mas não acham. Não acham Deus. E depois no versículo 15, Deus fala assim: irei, voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. E aí o capítulo 6 começa: vinde, tornemos para o Senhor, que seria a oração de alguém que está sentindo a falta da presença de Deus e que vai realmente buscar. Então a primeira coisa que Deus faz é se afastar a sua presença. Letra B, nós já vimos aqui no capítulo 2, obstáculos, falta de direção, como aconteceu com Balaão, né? Fala no capítulo 2, ele fala várias vezes, sim, que ele coloca obstáculos. Não é um juízo, não é um castigo ainda, não é uma disciplina forte, mas é um obstáculo, alguma coisa cercando o nosso caminho. Letra C, falta de provisão. Falta daquilo que a gente precisa, pode ser material, pode ser de alguma outra coisa assim, falta de provisão, de suprimento de Deus. Pode assim, no tempo deles era falta de chuva, poderia ter algum outro tipo assim, de fenômeno natural que causasse falta de provisão. Letra D, daí vem derrota nas guerras, né? Derrota, espada, morte, inclusive dos filhos. Então, uma das coisas assim, piores que pode acontecer para os pais é ver os filhos. E isso tem acontecido muito, assim, na igreja, inclusive, assim, de filhos que não andam nos caminhos do Senhor. Porque a promessa de Deus, é lógico que também existem muitos fatores, não é uma coisa simples, não é qualquer pessoa que que tem um filho que não está andando nos caminhos de Deus, que isso significa um juízo de Deus, mas é algo assim, todas essas coisas são situações que devem levar a gente a buscar Deus. O que aconteceu? Por que isso está acontecendo? E isso não é só individual, uma família. Nós estamos vendo isso acontecer na sociedade em geral, né? A geração mais jovem na igreja, né, muitos têm se convertido, tem jovens na igreja, mas muitas coisas têm acontecido em que a geração jovem tem perdido os caminhos de Deus. Então, isso é uma das coisas mais sérias que Deus faz. E a última coisa
é o cativeiro, a rejeição de Deus, assim, vocês não são mais meu povo agora, vocês são, eu tirei vocês da terra, eu não reconheço. E gente, é difícil a gente aplicar isso na igreja hoje, mas eu fico, ao mesmo tempo que a gente precisa reconhecer que em todas as igrejas, em todas as instituições, das mais variadas, as mais tradicionais, as mais neopentecostais, essas mais novas, em grupos independentes, por mais que a gente reconheça que tem povo de Deus, que tem palavra de Deus, tem pessoas servindo a Deus com o coração íntegro diante de Deus, nós não podemos ter uma atitude crítica, mas quando a gente olha para a igreja em geral, e quando a gente olha muitas atitudes de representantes da igreja, atitudes assim gerais, por exemplo, quando você tira as estatísticas, nos Estados Unidos eles fizeram uma estatística que tinha mais divórcio dentro das igrejas do que na sociedade em geral, o índice era mais alto, muitos, como eu falei, muitos filhos não andando nos caminhos de Deus. Então quando você, e além disso, você começa a olhar, principalmente nessas épocas assim que tem essas questões políticas, o que a igreja representa, o que as pessoas veem na igreja, as pessoas de fora, o que elas veem na igreja? Eu fico me colocando no lugar de pessoas, pessoas do mundo, pessoas da sociedade em geral, e quando eles olham para a igreja evangélica ou católica, para os cristãos, o que eles veem? Que tipo de valores? Nos Estados Unidos isso é muito forte, porque no Brasil as eleições são mais fracionadas, tem muitos partidos, então lá tem 2 partidos e a maioria dos evangélicos apoia um dos partidos que representa geralmente os valores de ser contra o aborto e homossexualidade, coisas assim. Então quando você olha assim, porque isso aí está nos jornais, está nas análises assim, porque tem essa eleição e a grande maioria dos evangélicos, dos cristãos apoiam tal candidato, mas esse candidato, que outros valores ele representa? Então, o que eu estou querendo levantar o que é cativeiro? O que é o ponto em que Deus fala, esse povo, como ele deu esse nome, esse povo não é mais meu povo? Como é que Deus, que ponto, que eu vou mostrar depois, acho que hoje não vai dar tempo, mas se você continua, só vou, para vocês não irem embora para casa, pensando assim, nossa, Deus divorciou, Deus rejeitou para sempre. No fim, Deus fala para tirar, no hebraico, o nome dos 2 filhos é Lo Ruama, não terei compaixão. Ruama é compaixão, Lo é não. Então, Lo Ruama é não vou ter compaixão. E o outro menino que veio depois é Lo Ame, não meu povo. Só que no fim, até no próprio capítulo 1, no fim, ele prevê, eu só estou falando isso para vocês verem qual é o fim da história, porque hoje a gente não vai conseguir dar todos os passos para chegar até lá, mas no fim, Deus fala, no mesmo lugar onde eu falei, não vou ter compaixão, no mesmo lugar onde eu falei assim, vocês não são mais meu povo, nesse mesmo lugar eu vou tirar o Lo do nome, eu vou falar assim, terei compaixão de vocês, vocês são meu povo. Então, esse divórcio de Deus, essa rejeição de Deus e seu povo, não é definitivo, mas é um processo. Então agora voltando, sabendo, assim, agora vocês podem ficar tranquilos, sabe o fim da história. Agora voltando, assim, o que eu quero ver com vocês, que eu estou buscando, não é que eu tenha essas respostas, porque a minha pergunta, para que estudar essas coisas hoje? Claro, faz parte da palavra de Deus, queremos entender a história, queremos saber o que Deus fez, mas a minha pergunta sempre é, como isso se aplica hoje? Como que essa época de Oséias, como que essa história das 10 tribos, de que maneira nós podemos aplicar isso hoje? Então eu queria mostrar para vocês, não numa atitude crítica, não numa atitude, primeiro porque a gente faz parte,
Então, não adianta eu falar mal da igreja que eu estou falando mal de mim. E, em segundo lugar, porque Deus tem um propósito, Ele não está abandonando para sempre, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de misericórdia. Mas em que sentido Deus falaria essa igreja, esse povo? Porque Ele chegou a fazer isso com esse povo. Ele, durante o tempo de Acabe e Jezabel, Ele continuava falando: esse povo é meu povo. Ele não autorizou Elias a falar assim: não, acabou, só eu, Deus, não tem mais ninguém. Deus falou assim: não, Senhor, tem 7.000 pessoas, essas pessoas são minhas. Apesar de Acabe e Jezabel, eu não abandonei. E eu li para vocês, nós lemos juntos nas poucas aulas atrás, durante esse período que nós estamos estudando dos descendentes de Jeú, Deus falou assim: esse povo é o povo da minha aliança. Eu não abandonei esse povo. Eu fiz aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Eu não estou abandonando esse povo. Então nós temos um paradoxo, uma contradição aqui. Porque Deus está falando que não vai abandonar, mas ao mesmo tempo Deus foi dando chance, Deus foi enviando os profetas, Deus foi mostrando, como nós estamos vendo nesse capítulo, Deus foi falando: eu vou me afastar. Bom, não deu. Eu vou colocar obstáculos no caminho deles. Eles acham uma saída, eles acham um outro desvio. Eles não entendem que eu estou bloqueando. Eles vão buscar, se eu começar a cortar provisões, eles vão lembrar de mim, eles vão começar a me buscar. Mas aí ele fala: não, mas eles vão buscar os amantes, eles vão buscar outros países, eles vão procurar outros recursos. Então chega o ponto que Deus fala assim: eu vou arrancar vocês da terra, vou mandar vocês para o cativeiro e vou dizer: vocês não são meu povo. Isso não é definitivo, isso não é o fim da história, mas Deus chega a afirmar: essa igreja não me representa. Então, gente, isso é muito sério. Eu não sei exatamente como isso pode ser aplicado hoje. Eu só quero dizer que a gente consegue enxergar isso. Olhando para a igreja de maneira geral, apesar de muitas pessoas fiéis em todas as partes, muitas pessoas têm líderes fiéis, têm pastores fiéis. Eu não estou dizendo que não tem pessoas que estão amando a Deus com todo o coração, mas a característica geral, o que aparece, né, quando as pessoas levantam as estatísticas, o que aparece, o que os cristãos representam no nosso país? Que valores os cristãos, que valores a igreja representa? Nós não estamos representando a causa de Deus. Então, tem um ponto, eu não estou dizendo, eu não tenho, não sei que profeta que Deus vai enviar, não sei que momento que Deus vai apontar e dizer: esse aqui é o momento definitivo, Deus vai desautorizar. Talvez isso não vai acontecer como aconteceu naquela época, mas o que eu estou dizendo, assim, existe algo muito sério, e a gente pode entender através de Oséias, a gente pode entender um pouquinho do que Deus sente quando Ele olha para a igreja e não vê uma igreja que está realmente representando, que não está amando a Ele, que tem outros ídolos, que não está prestando atenção quando Deus não está presente. As pessoas não estão se voltando para Deus de maneira geral. Então, tudo isso é uma situação em que chega esse ponto de cativeiro e rejeição, ok? Então isso não é definitivo, mas Deus chega a falar que não é meu povo. Depois, né, nós vamos ver na próxima aula como ele volta. Então tem o restante do capítulo 2, nós paramos no versículo 14, versículo 13, né? Com essa frase, né? De mim se esqueceu, diz o Senhor. Nós paramos no versículo 13, então no versículo 14, só para vocês verem a transição, Deus fala: eu a atrairei, levarei para o deserto e lhe falarei ao coração.
porque, como eu já falei, Deus vai usar, Deus tem usado, sempre usou medidas de disciplina, medidas de circunstâncias, medidas de coisas que acontecem na vida individual e na vida da igreja como um todo. Ele usa essas coisas para nos chamar, mas o que Deus mais, assim, o instrumento de Deus para conquistar, lógico que se ele está falando de casamento, ele não pode falar assim: eu vou te pegar na marra, vou te arrastar de onde você estiver, vou prender você na minha casa e você vai ser minha. Claro que isso não seria uma história de amor, né? Então ele fala assim: eu vou atrair meu povo para o deserto e vou falar com eles ao coração, tá? Então estamos nesse ponto. Então na semana que vem continuaremos. Senhor, nosso desejo é realmente conseguir ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, através desse profeta Oséias, através desse período na história de Israel, que nós possamos, que a Tua igreja possa, Senhor, nós não estamos falando só sobre nossas vidas aqui presentes, mas nós estamos, ó Deus, olhando para a Tua igreja como um todo. Nós estamos olhando para a situação, para a condição da Tua igreja. Há pouco tempo vimos uma irmã que teve uma visão e que viu a igreja como uma pessoa praticamente morta por causa do câncer, um corpo totalmente debilitado. E o Senhor falou com ela que essa era a figura da igreja. Senhor, nós queremos ver a igreja como o Senhor vê. Talvez a gente nem tenha condições ainda de ver como o Senhor realmente vê. Não temos condições nem de ver a nossa própria vida como o Senhor vê. Mas, ó Deus, o Senhor promete que vai fazer algo com a igreja e com o mundo antes da Tua volta. O Senhor promete isso na Tua palavra. O Senhor fala a respeito de algo grandioso que vai ser feito. E nós ansiamos por isso, Senhor. Nós ansiamos, ó Deus, pelas Tuas promessas de que o Senhor venha, ó Deus, para tirar do nosso coração esses desejos impuros, esses desejos errados que nos afastam de Ti, Senhor. Ó Deus, clamamos a Ti, Senhor. Nós temos ouvido palavras sobre avivamentos, temos ouvido, ó Deus, promessas e exortações e o Senhor falando que haverá um grande avivamento, mas, ó Deus, mostra-nos como nos preparar para isso, como fazer parte disso, porque a maior tragédia seria o Senhor começar a fazer algo tremendo e a gente ficar de fora. Ó Deus, que possamos ouvir, que possamos ter essa sensibilidade para entender o que o Senhor está falando conosco e atender, responder, ó Deus, corresponder ao Teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos. Amém.